é preciso que se conclua o processo dentro de um prazo razoável. E não me parece razoável quando o cidadão é obrigado a assistir os desenvolvimentos das tramitações, das burocracias do judiciário durante mais de 10%, às vezes 20% ou 30% das suas próprias existências. É desumano submeter um homem a tais condições. O Poder Legislativo, bem ou mal, está fazendo leis a todo momento também. E o Judiciário, meu Deus, está com 90 milhões de processos por decidir. Isto eu acho escandaloso nos dias que nós estamos vivendo. E se eu puder citar um avanço específico que nós temos hoje a partir da Constituição de 88, mas também pelas emendas que essa própria Constituição já sofreu, de lá para cá, é destacar que a justiça há de ser realizada dentro de um prazo razoável. A Constituição nem as leis dizem em que tempo os juízes precisam proferir suas sentenças, ou seja, solucionar o conflito social, seja ele interpessoal, seja ele com relação ao próprio governo. Mas, enfim, já é um princípio dentro do qual nós podemos considerar um avanço inestimável, porque pela primeira vez no Brasil se tem uma norma com esse conteúdo de dizer, governo, juízes, cuidado, vocês têm que trabalhar no sentido de resolver os conflitos e não deixar que eles se arrastem eternamente, como é o caso, porque nós temos vários exemplos ainda hoje, lamentavelmente, de causas que se arrastam por 20, 30, 40, até 50 anos, o que é verdadeiramente absurdo em termos de modernidade e dos anseios que a população tem de ver resolvidos as suas pendências. Porque nós estamos hoje municiados de uma tecnologia fantástica, que é a informática, por exemplo, que pode e nos ajuda muito a resolver as questões com maior rapidez. E a informática já está implantada há muito tempo dentro do Poder Judiciário. Eu acho absolutamente incompreensível que essa situação perdure. Se as causas são muitas, porque dizem que a Constituição de 1988, se ela despertou no cidadão o anseio de resolver e a certeza de que encontrariam proteção aos seus direitos, não é? Se, de um lado, isso trouxe muita sobrecarga de trabalho ao Poder Judiciário, incumbe a que o Judiciário tome providências no sentido de ampliar os seus serviços. E os tribunais, por que não se ampliam? Por que não fazem mais concursos para juiz? Por que não contratam mais servidores? Por que não usam mais a tecnologia? Por que não se fiscaliza mais o trabalho de todos os envolvidos no processo judicial? E não estou falando só de juízes, não. Estou falando de toda a família forense. São escreventes, advogados, promotores públicos, defensores públicos, juízes, todos esses atores que estão incumbidos de levar o processo judicial adiante. Há um fato curioso que vale a pena ser mencionado. Nós brasileiros nos acostumamos com uma coisa que eu considero também fora de propósito e eu vou carregar nas tintas. Eu acho indecente que assim seja e nós brasileiros estamos conformados com isso. Se você abrir as leis processuais, que tratam exatamente do andamento das causas, entendeu? Dos litígios que estão em juízo, todas essas leis têm prazos fixados para cada um dos atores. O advogado tem prazo para contestar. O advogado tem prazo para recorrer. O advogado tem prazos vários dentro de uma relação processual. Autor de um lado, réu do outro e o juiz no centro para tomar as decisões. Escreventes têm prazo para cumprir
as suas obrigações no processo. Quando um advogado, em nome de uma parte, faz uma petição, um requerimento para o processo, por lei, o escrivão é obrigado a juntar esta petição no prazo de 48 horas e apresentá-la ao magistrado, que tem 10 dias para decidir. Hoje, os advogados continuam obrigados aos prazos sob pena de perda da faculdade de exercício daquela atividade processual, seja ela uma contestação ou um recurso. Não é? O escrevente já não cumpre mais seus prazos. E ninguém reclama disso, ninguém toma providência quanto a isso. O juiz tem prazo para dar suas sentenças e para despachar os processos. Não consegue, porque realmente tem muito processo. Mas e aí? A gente vai incorporar essas razões práticas pela falta de providência do administrador público, porque o judiciário também tem uma atividade administrativa, ele tem o dever de saber que ele não vai conseguir julgar 90 milhões de processos, como eles se acumularam desse jeito. É preciso parar para pensar no que fazer. Eu, se tivesse que dar uma sugestão de imediato, eu diria o seguinte: vamos convocar a magistratura por inteiro, no país inteiro, vamos fazer um mutirão, porque não podemos continuar com essa vergonha de 90 milhões de causas por decidir. É descaso. Na minha visão, é descaso. Falta de competência, falta de responsabilidade e falta de vontade política. Porque se isto é um problema, vamos resolvê-lo. Todo problema tem solução. O que não tem solução é impasse. Nós ainda não chegamos ao impasse. Nós chegamos a uma letargia na cobrança dos deveres que o Estado se obrigou conosco. Porque o cidadão não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Ele é obrigado a socorrer da justiça. E chega na justiça, a justiça não tem como atendê-lo. Mas que isso? Precisamos tomar algum tipo de providência. Então, o ideal é que, neste momento, diante dessas constatações, nós consigamos trazer isto a público e cada um de nós precisa pensar em levantar questionamentos a respeito disso.